Olá, eu sou Alves, eu sou advogado, bibliotecário, tenho pós-graduação em Direito e Constituição e em docência no ensino superior. Mas hoje nós não vamos falar de direito e muito menos de biblioteconomia. Nós vamos falar sobre a moral cristã. O ser humano, ele se desenvolve física, intelectual e moralmente. Isso é um fato. Mas você já parou para pensar por que precisamos evoluir moralmente? Existe entre nós um escritor espírita chamado Chico Xavier. E ele se utilizava de uma alegoria bastante interessante para nos falar sobre esse tema. Ele dizia que o ser humano é como um pássaro. Em uma das asas, nós carregamos o conhecimento intelectual. Na outra, nós carregamos o conhecimento moral. E para que tenhamos, então, uma vida equilibrada, nós precisamos desenvolver ambas as asas. Essa moralidade da qual vos falo, a moral cristã, é aquela segundo a qual nós precisamos discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o permitido e o proibido. Mas, acima de tudo, é aquela em que precisamos compreender e respeitar as leis de Deus. Existem dois aforismas bastante conhecidos de todos nós. Um lá do período socrático, segundo o qual conhece a ti mesmo. Esse aforismo nos chama a atenção para o fato de que precisamos compreender quem somos, de onde viemos e para onde iremos. O segundo aforismo, já do período cristão, diz o seguinte: orai e vigiai. Esse aforismo nos chama a atenção para o fato de que precisamos conversar com Deus. Orar significa conversar com Deus. Mas também, acima de tudo, precisamos vigiar, compreender e que precisamos controlar os nossos pensamentos e ações. O filósofo Aristóteles, ele dizia que o ser humano é um animal social. E, como tal, nós precisamos conviver em sociedade. Para isso, nós precisamos desenvolver algumas habilidades, algumas qualidades que estão intimamente relacionadas com a evolução moral. Por exemplo, nós precisamos desenvolver o amor ao próximo e o respeito. É sabido que nós precisamos respeitar o próximo, respeitar as opiniões, respeitar os gostos, respeitar a cultura e por aí vai. Um outro aspecto relevante diz respeito à questão da espiritualidade. O livro dos Vedas, o manuscrito mais antigo do qual se tem conhecimento, ele data de cerca de 1500 anos antes de Cristo, ele já nos trazia três grandes verdades. A primeira delas, Deus. A segunda, o mundo material, onde vivemos. E a terceira, o mundo espiritual. Curiosamente, o filósofo Platão, ele nos dizia que quando nos aproximamos da morte, nos aproximamos do verdadeiro conhecimento. Isso numa alusão ao fato de que o conhecimento verdadeiro está no mundo espiritual, o mundo de onde viemos e para o qual retornaremos. Jesus de Nazaré, lá em João, capítulo 10, versículo 34, certa vez, numa discussão com os judeus, ele foi questionado, então, acerca da sua divindade. E ele respondeu, citando as escrituras da época. Ele disse: por acaso não está escrito que vós sois deuses? Já no século XIX, Allan Kardec, desenvolvendo a filosofia espírita, nos trouxe uma definição bastante precisa acerca do que é Deus. Segundo essa filosofia, Deus, então, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Seguindo essa linha de raciocínio, então, nós percebemos que todos nós somos criação divina. E assim sendo, nós possuímos o DNA de Deus. E sendo parte do todo, nós, então, possuímos potencialidades próprias de Deus. Portanto, somos deuses, como afirmou o Cristo. Quanto mais nós evoluímos, nós percebemos que as coisas nos chegam através da nossa mente. Nós temos anseios, sonhos, aspirações, ideias, impulsos. E isso tudo nos chega como sugestões vindas da espiritualidade,
Você já se deu conta disso? A inteligência, o nosso senso crítico, a nossa lógica e a nossa percepção sensorial, quanto mais a gente desenvolve essas habilidades, mais fácil, então, nós percebemos que nós vivemos uma dupla realidade. Uma realidade interna e uma realidade externa. Uma realidade material e uma realidade espiritual. As pessoas desenvolvidas, então, elas compreendem mais facilmente essa dupla realidade e percebem que vivemos aqui na Terra sob leis, leis naturais, leis divinas, leis que regem os seres, a natureza, a vida e os multiversos. Portanto, meus amigos e minhas amigas, compreender que o crescimento moral é tão importante quanto o crescimento intelectual é necessário. Daí, relembrar aqui, então, os 2 aforismas aos quais me referi. Conhece a ti mesmo, ora e vigia. Isso são passos iniciais para que tenhamos uma vida plena, uma vida digna e, acima de tudo, para que possamos continuar ascendendo moralmente. Se você gostou desse tema, faz contato comigo. Vai ser um prazer, então, conversar com você sobre esses e outros temas. Muito obrigado e até a próxima.